Hey guys, e aí, sétimo ano, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos ver um pouco sobre o past simple, tá certo? Nós já vimos um pouco, né, do past simple, do past of be, do passado, do verbo to be, e hoje a gente vai ver, né, o past simple um pouco mais avançado, né, digamos assim, né? Então, primeiro, o que é o past simple, né? O simple past. Então, ele é um tempo verbal que ele é utilizado para se referir a uma ação que ela aconteceu e que ela foi concluída em um período anterior ao que nós estamos vivendo, né? Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, há 100 anos atrás, né? Então, a duração, né? O tempo que aconteceu, ele vai ser relevante, né? Essa ação, né, que eu quero falar do passado, ela pode ter acontecido, né, por exemplo, ontem, como já tinha dito para vocês, né, um passado recente ou um passado que ele é muito mais distante. Eu tenho aqui o exemplo. John Cabot sailed to America in 1498, né? 98. Então, John Cabot, ele velejou, né, para a América em 1498. Então, a gente já tem, né, um passado aí, ó, muito distante, né? Eu tenho My Father Died Last Year. Meu pai morreu ano passado. Não meu, tá? He lived in Fiji in 1976, tá bom? Ele morou em Fiji em 1976, né? Então, é um passado distante, mas não tão distante quanto 1498, né? E tem aqui We Crossed the Channel Yesterday, né? Um passado mais recente. Yesterday, ontem, né? Nós cruzamos o canal ontem. Então, nós sempre vamos utilizar o Simple Past quando eu quero indicar que algo aconteceu, né? Quando eu vou falar, né? Quando eu vou indicar que algo aconteceu, e aí ele vai ser associado também a algumas expressões temporais, né? Que indiquem frequência, que indiquem aqui um período de tempo determinado, um período de tempo determinado, e assim por diante. Então, eu tenho frequência aqui, often, sometimes, always, né? Então, I sometimes walk at home at lunchtime, né? Então, às vezes, eu caminhava para casa no almoço, certo? Eu tenho aqui, né, do período de tempo indeterminado. The other day, né, no outro dia. Ages ago, anos atrás. A long time ago, né, há um bom tempo atrás, já é um longo tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Esse a long time ago, ele vai deixar um pouco mais aberta aí a minha tradução. Então, eu tenho que people lived in caves a long time ago, né? Então, as pessoas, elas moraram em cavernas há muito tempo atrás, né? She played the piano when she was a child. Então, ela tocava piano quando ela era uma criança. Então, she played the piano when she was a child, né? Ela tocava piano quando ela era criança, tá? Eu tenho, então esses aí são exemplos de tempos indeterminados, né? Eu falei que foi há um bom tempo atrás, quando ela era criança, mas eu não especifiquei se foi esse a long time ago, se foi há 1000 anos, né? Eu disse que ela tocava piano quando ela era uma criança, mas eu não disse que agora ela tem 35 anos e ela tocava aos 10, né? Há 25 anos atrás. Então, esse período de tempo determinado, ele não vai mudar a estrutura da minha frase, né? Do meu past simple, mas aí ele só vai indicar que é um tempo, né? Eu estou utilizando ele para falar de um tempo que é indeterminado. Eu tenho agora o tempo determinado, que é quando eu vou dizer, né? Last week, semana passada. When I was a child, né? Foi usado também quando eu era uma criança. E aí eu já vou deixar um pouquinho mais determinada aí, dependendo da frase, o que virar depois, né? O que virar depois, na verdade. Virar. 6 weeks ago, né? 6 semanas atrás e assim por diante, tá bom? Então eu tenho We saw a good film last week. Então nós vimos um filme legal, né? Um bom filme na semana passada. Então eu especifiquei, eu disse qual foi o meu tempo determinado aí, tá?
Agora eu tenho yesterday. Ontem, né? Eu determinei meu tempo também. Foi ontem, né? Yesterday I arrived in Geneva, né? Então ontem eu cheguei em Geneva. Queria visitar. Então, lembrando, agora, né, falando, eu tinha falado lá no capítulo 7, né, que o be, o verbo to be, ele é um verbo irregular. E a gente começou primeiro falando sobre ele, que é um caso específico, né, aí do passado simples. E agora eu vou voltar para os verbos regulares. Então, o que são os verbos regulares, né? Os verbos regulares, eles são verbos, né? Eu sempre na minha frase do past simple, o que vai indicar, né, que a minha frase ela está no passado simples, além dessas expressões aí de tempo, né, last week, semana passada, 2 years ago, né, 2 anos atrás, eu também vou ter meu verbo principal, que ele tem que estar no passado, na forma afirmativa. Então, os verbos regulares, eles vão seguir uma regra, né, algumas regras, na verdade, né. Então, a gente vai adicionar, né? Na maioria dos verbos, né? Eles vão ser formados, os verbos regulares do past simple, eles vão ser formados adicionando o ed, tá bom? Então, eu tenho start, started, kill, killed, jump, jumped, tá certo? Então, começou, matou, pulou, tá? E aí vai ter algumas outras regras que são específicas, tá? Que eu não vou adicionar ed para todos os verbos. Então, se o meu verbo ele terminar com e, não vai ter sentido eu adicionar mais um outro e o de, né? Então, eu vou adicionar apenas o de. Então, agree, agreed, like, liked, escape, escaped, certo? Escaped. Então, eu adicionei ao final dos verbos que terminam em e apenas a consoante de, tá bom? E aí eu já fiz o passado desse verbo, tá? São alguns exemplos só. Se o verbo ele termina em consoante, vogal, consoante, né, que são aqueles verbos CVC, que a gente já viu algumas vezes, né? O que é que vai acontecer? Se ele for, não são todos os verbos, tá certo, gente? Já falei qual eram os verbos CVCs anteriormente, alguns outros tempos verbais, tá? Esse CVC aí vai ser os monossílabos, tá certo? Que termina em consoante, vogal, consoante. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai dobrar a última consoante e vamos adicionar o ed. Então, nós temos stop, stopped, plan, planned, tá certo? Pronto. Agora eu tenho que, se o verbo ele terminar em consoante y, né? Eu vou trocar esse y por i e vou adicionar o ed. Então é como se eu estivesse tirando, né? Como se eu estivesse adicionando o ied, né? Por isso que alguns autores, né, de gramáticas, eles falam que tira o y e adiciona ied. Mas o que vai acontecer é essa troca que dá no mesmo, né? Então, eu vou trocar esse y por i, se antes desse y vier uma consoante, tá? Então, vou trocar o meu y, vou adicionar um i e o ed no final. Então, try it. Carry it. Certo? E só. Né? Então, essas foram as regras dos verbos regulares. E o que é que vai acontecer? Para que vocês, né, coloquem em prática, né, tudo isso que foi visto. Caso haja dúvida, né, temos as regras específicas aqui, alguns usos do past simple. Então, vocês vão lá na parte gramatical do livro de vocês, tá bom? Vão lá na parte gramatical do capítulo 8, tá? E vão responder as atividades propostas, tá bom? O que ficar de dúvida, né? Durante essa explicação deste vídeo e durante a realização da atividade, anotem, né? Eu sempre digo, anotem. Não esqueçam de anotar, de colocar um post-it lá, de puxar uma setinha, marcação do jeito que vocês quiserem, né? E vocês vão tirar, nós tiraremos no nosso momento, lá no Meet, na nossa aula, na próxima sexta, e a gente vai tirar todas as dúvidas referentes ao past simple e desses verbos regulares. E mais para frente, a gente vai ver, né, os verbos
irregulares, como é que a gente forma, né, passado simples dos verbos irregulares. Então, um beijo enorme para vocês. Eu estou morrendo de saudade da energia de vocês, né? De tudo. E até a próxima. Tchauzinho. Beijo, beijo, beijo. E não esqueçam, tá? Anotem tudo que for de dúvida. Não guardem nada. Tchau.